Olá pessoal, vamos para o final do 13º resumo, aonde estaremos ainda tratando de normas de circulação e conduta, especificamente sobre a redução da velocidade, sobre veículos de duas rodas, estaremos aí detalhando sobre este assunto, né? E sobre veículos de tração animal, ok? Então vamos lá para o nosso final do 13º resumo. Bom pessoal, quanto à questão da redução da velocidade, estaremos aqui pontuando cada situação em que será necessário que você, condutor, reduza a sua velocidade. Entendam que o excesso de velocidade é uma das principais causas que se somam, né, a outras causas e geram um acidente. Então, estejam muito atentos quanto a isso. Vamos lá. Primeiro, cuidado com os demais veículos ao reduzir a velocidade. Então a própria redução da velocidade se torna aí uma situação de risco, né? Quando feita de forma não adequada. Por exemplo, quando você faz uma freada brusca e o condutor da sua retaguarda não mantém a distância de segurança adequada. Tá? Então tomem todo cuidado, se puder sinalizar, como que seria essa sinalização? Com o braço, lembra que você faz aquele movimento de braço? Que nós já vimos em aulas anteriores? Então façam isso evitando aí um possível problema, né? Item 2. Sua CNH poderá ser recolhida em caso de alta velocidade. Então existe aí vamos dizer assim, uma regulamentação onde você pode ser penalizado com a questão do recolhimento, né? A sua CNH poderá ser suspensa também nesse caso aí. Então tome cuidado porque a penalidade ela é alta em função aí do excesso de velocidade, principalmente quando ocorrem aglomerações humanas. Item 3, vamos lá. Evite conduzir numa velocidade 50% menor da regulamentada. Na verdade, o código ele fala que não pode conduzir, né, a uma velocidade 50% menor do que a velocidade prevista para aquela via. Porém, né, é uma situação que existem com certeza exceções. Por exemplo, quando você está em uma via congestionada, você não tem como imprimir uma velocidade correta. Então, por isso que a gente coloca aqui, evite, né? Se você tem a condição de conduzir a velocidade de 50% acima, né, do limite da metade da velocidade prevista, é o ideal, nunca abaixo, ok? Item 4. Reduza a velocidade nas interseções. Por mais que você saiba que você tenha a preferência de passagem, sempre realize uma travessia de cruzamento abaixo da velocidade permitida. Isso é uma questão que o próprio código pede que faça isso, né? E é uma questão lógica, porque os cruzamentos são pontos de conflito onde a maioria dos acidentes nos centros urbanos ocorrem nesses locais, ok? Próximo item então, vamos lá. Item 5. Avistando um transporte coletivo parado, reduza a velocidade. Então lembrem-se que naquele ponto existe fluxo de pedestres, muitas vezes pedestres que são imprudentes e atravessam a rua antes que o transporte coletivo siga o seu caminho para que a via fique liberada, né, para que a visão fique liberada. Então tomem cuidado nesses pontos, que você pode encontrar um grupo de pessoas aí, muitas vezes até imprudentes, que fazem esse tipo de atitude perigosa. Próximo item, item 6. Havendo aglomerações humanas, a alta velocidade é crime. Então, por exemplo, você está próximo a uma escola, no momento lá da entrada ou da saída daquele estabelecimento de ensino. A alta velocidade ela é crime de trânsito. Então, além de ser algo altamente perigoso e desumano, são crianças são imprevisíveis. Então tome todo cuidado, nesses lugares reduza a velocidade e, se for necessário, até pare o seu veículo, para que a criança, por exemplo, um grupo de crianças atravesse, né, a via, mesmo não havendo faixa de pedestre, mesmo não havendo local apropriado. Então a prioridade, a preferência de passagem sempre será do pedestre, ok? E lembrem da regra de ouro: os maiores cuidam dos menores veículos e todos eles cuidam da parte mais frágil, que é o ser humano, o pedestre, ok? Vamos lá. Continuando, vamos aqui para o item 7.
Reduz a velocidade ao aproximar-se da guia da calçada. É importante citar que o pedestre, né, muitas vezes ele pode expor o corpo, parte do corpo, para fora da calçada, ou seja, para a parte da rua, principalmente se for uma criança. Então, ao aproximar-se da guia da calçada, do meio-fio, faça isso sempre com velocidade moderada e com a atenção redobrada, ok? Item 8. Reduz a velocidade ao aproximar-se do acostamento. Então, a mesma situação, né? O acostamento é um lugar que pode, no meio rural, que são as vias rurais, é o local onde o pedestre também se desloca por ele, quando necessário, sempre no contrafluxo da via. Porém, nem sempre isso acontece. Às vezes o pedestre está no lado correto, no lado, vamos dizer assim, de deslocamento do veículo. Então, se você tiver que acessar o acostamento, faça sempre com velocidade moderada, né? E com todo o cuidado que assim é exigida essa manobra. Porque aquele local é um local de maior risco, tanto para o veículo quanto para os demais usuários daquela via. Ok? Continuando então, pessoal, no item 9. Reduza a velocidade nas vias rurais, sem cercas laterais. Por quê? Primeiro porque a via rural é uma via geralmente não pavimentada, principalmente, né, as vias não pavimentadas, aquelas aonde você tem muitas vezes aquele cascalho solto, né? E se você não tem naquele local lá cercas laterais, é muito provável que um animal, né, um animal ou silvestre ou um animal de rebanho possa estar acessando aquela via. Com isso, o que acontece? A sua reação tem que ser imediata, e se você está em alta velocidade, seu veículo não vai parar, principalmente pelo tipo de asfalto que muitas vezes você tem aí nessa situação de uma via rural não pavimentada, como eu citei na sequência aí, ok? Item 10. Reduz a velocidade existindo obras ou trabalhadores na pista. É uma questão de humanidade e uma questão até lógica. Se você tem pessoas próximos à via ou até mesmo sobre a via, aquele local é um local de cuidado redobrado. Então, reduz a velocidade sempre nestas situações. Item 11. Reduz a velocidade sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes. Então, é uma questão também prevista aí dentro da lógica e da direção defensiva. Se começou a chover, você está em um ambiente com muita cerração ou neblina, se você tem lá um ambiente com ventos fortes, principalmente se for um veículo de duas rodas, reduza a sua velocidade sem exceção nesse caso. Por quê? Porque a chance do acidente aumenta e muito nesses casos, ok? Item 12. Reduz a velocidade em declives. O declive é um local onde o veículo vai ter aí a sua velocidade aumentada por questões da própria gravidade, né? Então, já faça o acesso do declive a uma velocidade reduzida, porque o seu veículo irá imprimir uma velocidade maior nesse ponto. E até por questões de segurança. E lembre-se, sempre teste os freios, principalmente se o seu veículo for um veículo de carga, ok? Item 13. Reduz a velocidade ao ultrapassar ciclista. Lembrando que sempre existe um limite de 1,5 m lateral de distância de segurança, e faça sempre a ultrapassagem com uma velocidade reduzida, porque aquele pedestre é a parte frágil e pode ser que a qualquer momento ele tenha que acessar mais à esquerda, ao centro da via. Se você está ultrapassando esse ciclista muito próximo, a ocorrência de um acidente é praticamente certa, ok? E o prejuízo maior com certeza será para o pedestre, para o ciclista, né? Prejuízo físico, porém você terá a sua penalização quanto a essa questão. 14. Veículos lentos devem manter a direita na pista. Então, o veículo lento, ele, por regra do próprio Código de Trânsito, tem que manter a direita, permitindo aí a ultrapassagem quando for possível aí pelos demais veículos, ok? É uma regra prevista no Código, inclusive com penalidade, caso você não execute, né, essa manobra, esta ação de forma correta. Bom, com isso finalizamos aí as regras para a redução da velocidade. Tenham muita atenção quanto a isso, ok? A velocidade é um dos fatores, o excesso de velocidade é um dos fatores que geralmente contribuem e muito para a ocorrência de um acidente, ok? Então vamos lá para o próximo item.
Veremos agora, pessoal, a questão dos veículos de duas rodas e suas particularidades. Primeiramente, vamos conceituar aqui, motocicleta, motoneta e ciclomotor. Motocicleta é um veículo com ou sem sidecar, ou seja, aquele carro lateral, conduzido na posição montada, ok? Motoneta, conduzido na posição sentada. O próprio desenho aqui, a própria imagem já dá para a gente poder aqui, entender o que seria essa condição aí da conceituação montado, né? Ou seja, você tem aí a sua posição no veículo de forma montada. Ciclomotor é um veículo também de duas rodas, porém com potência máxima de 50 cilindradas e velocidade máxima de 50 km por hora, certo? Qualquer um dos veículos exige habilitação, sempre habilitado. Motocicleta e motoneta exigem CNH de categoria A. E ciclomotores exige pelo menos a ACC, que é a autorização para conduzir os ciclomotores. Sabendo que a ACC, ou melhor, o ciclomotor também pode ser conduzido por um condutor que tem aí a categoria A. Já o inverso não é verdade, ou seja, quem tem a ACC não pode conduzir aí uma moto ou uma motoneta. Ok? Continuando então. Regras para a condução do veículo de duas rodas. Primeiramente, não transporte crianças menores de 10 anos ou que não tenha, na atual situação, né, na atual circunstância, condições de cuidar de sua própria segurança. Foi alterado recentemente pela Lei 14.071, aonde antigamente, né, era previsto 7 anos, agora passou a ser 10 anos, ou crianças que não possam cuidar de sua própria segurança. É muito, muito perigoso, pessoal, conduzir crianças em um veículo de duas rodas. Essa é uma regra, infelizmente é uma situação muito perigosa. A gente sabe que existe aí toda uma necessidade do pai, muitas vezes é seu único veículo, mas lembrem-se que a prioridade do seu filho é a principal atenção, a principal preocupação que você deve ter. Use capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção em vestuário fechados e que ofereça segurança. Por exemplo, é muito comum você ver aí as pessoas conduzirem motos, motonetas, ciclomotores de bermuda. Se você tiver uma queda, o seu veículo vai ser todo escoriado, todo machucado em função dessa queda, porque você não tem a proteção, não tem nenhuma proteção entre a sua pele e a colisão que vai ocorrer no asfalto ali, a situação de você cair e se machucar. Então tenha essa questão em mente. Conduzir um veículo de duas rodas, a primeira questão é a segurança física do seu próprio corpo e dos demais passageiros de sua motocicleta. Então use capacete correto, viseira rebaixada ou óculos de proteção, utilize calçados fechados, utilize uma roupa resistente, né, que tenha aí a resistência adequada caso infelizmente ocorra um acidente, ok? Vamos observar aqui a informação complementar. Pilotar ou conduzir passageiro com capacete fora das especificações é uma infração grave, inserida pela resolução CONTRAN 257. Então é importante que a gente tenha, além em mente da questão da segurança, a possibilidade de você ser multado e sofrer aí uma penalidade. Transporte seu passageiro no assento suplementar com o capacete e vestuário adequado. Assim como você deve se cuidar, o seu passageiro também deve estar na mesma situação de segurança, com todos os acessórios necessários e com todo o cuidado previsto aí para a sua segurança, certo? Continuando então, primeiramente, todo o veículo de duas rodas deve transitar durante o dia e durante a noite, sempre com farol, no mínimo o farol baixo aceso. Se for uma via não iluminada, aí nós já vimos as regras, né? Deve ser o farol alto, mas no mínimo o farol baixo aceso dia e noite, sem exceção, certo? É proibido rebocar outro veículo, utilizando veículo de duas rodas. A gente vê aí muitas vezes alguns veículos, algumas motos auxiliando aí no reboque. Isso é proibido por lei, por questões de segurança. O veículo de duas rodas não tem estabilidade para executar, nem potência, né, para executar esse tipo de manobra. Ciclomotores são proibidos, né, de circular em vias de trânsito rápido e rodovias, salvo se existir local apropriado.
Então o ciclomotor está proibido de circular em vias de trânsito rápido e também em rodovias, por uma questão óbvia, pelo tipo de veículo. Ele não tem potência, não tem a estrutura necessária para circular nesse tipo de via, ok? É uma coisa que a gente infelizmente vê com certa frequência, principalmente nos centros urbanos, né? As pessoas se deslocando utilizando um ciclomotor, ou aquelas bicicletas motorizadas, que acaba sendo pior ainda, né? Em vias que não deveriam estar naquele momento, a não ser que a via tenha uma parte da via destinada a esse tipo de veículo, certo? Continuando então, duas rodas, regras de conduta, ainda falando sobre o ciclomotor. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista, preferencialmente no centro da faixa mais à direita, ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a ele destinada. Então o ciclomotor ele deve andar sempre mais encostado à direita na via. Por quê? Porque ele tem uma menor velocidade, ele é quase uma bicicleta, certo? Agora cabe também aos demais condutores respeitarem esse veículo, esse tipo de veículo, porque ele é também uma parte frágil, é um veículo de pouca potência, é um veículo que tem uma estrutura física muito, vamos dizer assim, reduzida, e qualquer colisão nesse veículo, o condutor desse veículo será muito penalizado, será muito afetado, melhor dizendo, né, com a questão da sua integridade física. Então tenham aí uma visão mais humana nesse sentido e tomem todo o cuidado com esse tipo de condutor do veículo do tipo ACC, ou seja, ciclomotor, ok? Continuando então, vamos lá. Ainda nas regras para conduzir veículo de duas rodas. Conforme a regulamentação do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, implantado pela Resolução 371, as motocicletas, motonetas e ciclomotores, quando desmontados, ou seja, você não está usando o motor da motocicleta, né? Você está empurrando essa motocicleta, essa motoneta ou este ciclomotor, quando desmontados ou empurrados nas vias públicas, não se equiparam ao pedestre, estando sujeitos às infrações previstas no CTB. Por que eu coloquei esse item aqui? Porque às vezes o condutor de moto, ele acha que se ele descer da moto e empurrar a moto, ele pode, por exemplo, andar na contramão da via. E isto não procede. Se o agente de trânsito ele for um agente bem instruído, ele vai acabar aplicando lá a sua penalidade e você está cometendo aqui uma infração de trânsito, certo? Tome cuidado quanto a isso. Fiquem atentos quanto a esta regra. Vamos agora então entrar nas regras para os animais. Vamos lá então. Dentro dessas regras, pessoal, nós temos aqui o seguinte, ó, os animais isolados ou em grupos podem circular nas vias quando conduzidos por um guia. Então a gente está falando aqui dos animais de rebanho, né? Você não pode ter um grupo de animais de rebanho solto circulando sobre a via sem ter aí um guia sobre a conduta desse animal, sobre o deslocamento desse animal. Os rebanhos devem ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros, ou seja, os grupos separados uns dos outros, né? Por espaço suficiente para não obstruir o trânsito. Então é uma regra também para a condução de animais de rebanho sobre a via. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos juntos ao bordo da pista, certo? Infelizmente, isso é uma regra que é difícil de manter, porque o animal, como a gente sabe, ele não tem aí toda ele não obedece de forma direta a uma ordem, vamos dizer assim. Então, essa regra acaba muitas vezes sendo quebrada. Porém, o distanciamento entre grupos menores é perfeitamente possível ser executado, certo? Continuando aqui. Os animais que se encontram soltos nas vias e nas faixas de domínio das vias de circulação serão recolhidos, restituídos aos seus proprietários após pagamento de multa e encargos devidos. Então, vejam bem, existe multa para essa situação, além dos encargos dos gastos executados em função do transporte do animal. Os animais não reclamados por seus proprietários dentro do prazo de 90 dias serão levados a leilão público, ou seja, serão vendidos
para ressarcimento do Estado aí, quanto à questão dos gastos, né, com esse animal. Vamos dar sequência aqui. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, como as bicicletas, né, e como os ciclomotores, junto à guia da calçada, ao meio-fio, né, ou acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo ser seu condutor, ou melhor, devendo seu condutor obedecer no que couber as normas de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A autorização para conduzir veículos de tração animal ficará a encargo dos municípios. Então é uma legislação municipal, que muitas vezes não existe, né? Infelizmente, nem todo município tem a preocupação de legislar sobre esse assunto. Porém, é uma obrigação do município fazer esse tipo de trabalho e regulamentar esse tipo de veículo, certo? Bom, com isso nós finalizamos aqui o nosso material, nosso assunto de hoje. Espero que a gente tenha tido proveito, tá? Foi um assunto mais curto, porém muito importante, principalmente quando se trata de motos, motonetas, ciclomotores e sobre a redução da velocidade, certo? Algo de extrema importância que o condutor deve estar aí muito atento. Muito obrigado e até o próximo resumo.